Quem sou eu pra que o grande receba? Programa Mães Amorosas. Programa de responsabilidade do Ministério de Mulheres Evangélicas de Caetité. Queridas irmãs em Cristo, está iniciando o programa Mães Amorosas, o Ministério de Mulheres da Igreja em Caetité. Este programa é feito com muito amor e carinho, especialmente para você. Bom dia, amadas irmãs, queridas ouvintes do programa Mães Amorosas. Graças ao Senhor, estamos aqui novamente, como sempre, no início do programa, para desfrutar de mais provérbios, palavras de sabedoria. 15 de junho, então vamos desfrutar. Ao insensato não convém a palavra excelente, quanto menos ao príncipe o lábio mentiroso. Provérbios, capítulo 17, versículo 7. Temos como título hoje: Não deis aos cães o que é santo. O nosso Senhor Jesus disse enfaticamente o seguinte: Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se vos dilacerem. Mateus, capítulo 7, versículo 6. Tanto os cães quanto os porcos são classificados como animais imundos nas leis do Antigo Testamento, Levítico 11. Um animal que é considerado limpo precisa ter unhas fendidas, o casco dividido em dois e ruminar. O casco dividido em dois significa aquele que sabe fazer diferença entre o imundo e o limpo, entre o santo e o profano. O animal que rumina indica a atitude do homem com relação à palavra de Deus. Isto é, não engole a comida sem saber o que comeu, como faz um cão. Antes, a aprecia, pondera repetidamente, digere e a assimila como uma ovelha. Precisamos ter discernimento espiritual para saber se aquele que nos ouve tem coração correto em receber a palavra de Deus. Não devemos lançar aos cães nem aos porcos as pérolas, que são as palavras santas, para que não as pisem e ainda se voltem contra nós para nos prejudicar. Jesus percorria todas as cidades e povoados pregando o evangelho do reino. Ele enviou os seus 12 apóstolos para fazer o mesmo. Recomendou-lhes que, ao entrar em qualquer cidade ou povoado, indagassem quem neles era digno para acolhê-los. Se com efeito a casa fosse digna, viria sobre ela a paz. Se, porém, não o fosse, tornaria a paz aos apóstolos. Se alguém não os recebesse, nem ouvisse as suas palavras, ao sair da casa ou da cidade, deveriam sacudir o pó dos pés. A palavra de Deus é santa e é para quem sabe dar valor a ela. Bom dia, queridas ouvintes, até amanhã com mais provérbios. Alimento diário. Série Vida e Edificação. Autoria: Pedro Dong. Leitura: Valéria Helena Marques. Levantar antes de qualquer outra coisa. Faça uma respiração da vida. Invocando profundamente o nome do Senhor Jesus. Invocando profundamente. Amém, irmãs, queridas ouvintes.
Leitura bíblica, João, capítulo 10, versículo 10 e 11. Atos, capítulo 20, versículo 20 e 30. Ler com oração. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. João, capítulo 10, versículo 11. O título da leitura do alimento diário de hoje: a proteção segura do Espírito. Andar no Espírito nos capacita a eliminar de nosso viver as obras da carne mencionadas em Gálatas: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Capítulo 5, versículo 19 ao 21. Quem quer continuar andando na carne, podemos experimentar a crucificação de nossa carne, se estivermos o tempo todo imersos na palavra, porque ela traz a realidade da cruz para a nossa vida e nos guia pelo Espírito, cujos frutos são amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscências. Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 24. Imergindo na palavra, viveremos no Espírito e geraremos um ambiente de amor onde quer que estivermos. Considerando a atual conjuntura, devemos ser cautelosos com as pessoas que se aproximam de nós. Algumas podem vir fingindo preocupação por nós, aparentemente querendo nosso bem, mas na verdade só querem alcançar seus objetivos pessoais e satisfazer a própria ambição por poder. Temos visto famílias desfeitas, pais repentinamente afastando os filhos do ambiente maravilhoso da casa de adolescentes, mesmo cientes do risco de vê-los devorados pelo mundo. Quem responderá por isso? Pela destruição do futuro deles. Por isso, Jesus adverte que o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir, mas o bom pastor veio para que tenhamos vida, e vida em abundância. João capítulo 10, versículo 10 e 11. Vocês veem a diferença? Jesus deu a vida por suas ovelhas e faz tudo para protegê-las, porque as ama. A proteção é necessária, porque há perigos. O apóstolo Paulo faz esta advertência. Eu sei que depois da minha partida entre vós, penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Atos, capítulo 20, versículo 29 e 30. Isso acontece dentro do próprio rebanho. Alguns agem como mercenários, buscando fama, lucro financeiro, poder, visando, enfim, apenas ao interesse próprio. Podem ser motivados por qualquer finalidade, mas não por amor às ovelhas. Somente o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ó Senhor Jesus, até amanhã, irmãs, se assim o Senhor nos permitir. Há uma nuvem que se move sobre a igreja. Há uma voz que chama todos a peleja. Que vai ouvir falar
Chegou a hora de deixar o que é impuro. Chegou o tempo de crescer e ser maduro. Quem vai lutar pra vencer gerar um filho varão. Eis-me aqui, não vou temer, atendo teu chamado. Vou prosseguir, sempre buscar as coisas lá no alto. Obedecer, sem duvidar, murmurações eu deixo. Se não for teu, deixo pra trás, assim em Cristo cresço. Já tem cuidado, há um exército por Deus bem preparado. Quem pronto está para servir, trazer o reino de Deus. Com Cristo já não há lugar para indolência, com alegria, entusiasmo e excelência. Quem vai levar seu irmão até a linha final? Eis-me aqui, não vou temer, atendo teu chamado. Vou prosseguir, sempre buscar as coisas lá do alto. Obedecer, sem duvidar, murmurações eu deixo. Se não for teu, deixo pra trás, assim em Cristo cresço. Tua sã palavra chove sobre mim e meu coração se abre para ti. Como boa terra, me apego a tua voz. Medos, incertezas, tudo se desfaz quando as raízes se aprofundam mais. Eu absorvo a chuva que a seu tempo cai. Como a chuva que rega a plantação, desce sobre mim, desce sobre mim. Terra fértil será meu coração, que a palavra. Bom dia, amadas irmãs, queridos ouvintes. Muitas irmãs ouvem o programa, só ouvem, mas tem irmãs que abrem a sua Bíblia e lê junto com a gente. Então isso nos comove, viu, irmãs? Nos comove. Exatamente o que a gente tinha no coração, atender a necessidade das pessoas, né? Tem muitas irmãs em Cristo com fome da palavra. E isso é algo maravilhoso, né? Porque a palavra é o próprio Deus. Então, contatar a Bíblia é conversar com Deus, né? Deixar Deus falar, é ter comunhão com o próprio Deus, deixar Ele falar com a gente. Então, fico muito feliz, tanto com as ouvintes como com as patrocinadoras, também as irmãs que cooperam com o programa. E é isso, irmã. Aquilo que é feito no espírito, com amor, com carinho, produz fruto, né? E a gente fica feliz com os frutos, porque a gente tem a certeza no nosso coração de que o nosso trabalho não é vão, né? Ele produziu algo. Então, o que nos deixa mais feliz é isso, saber que ele produziu fruto, né? Graças ao Senhor. Amém? Louvado seja o Senhor. Senhor, nós te agradecemos por essa manhã.
E agradecemos por tantas coisas, porque nós abrimos os olhos, porque nós estamos vivos. Nós te agradecemos pela nossa família, que o Senhor deu para nós. Obrigada pelas esposas, pelos maridos, pelos pais, filhos. Tudo que o Senhor tem dado para nós é o que o Senhor escolheu de melhor para nós. Que nós possamos valorizar uns aos outros, né? E cooperarmos uns com os outros para mantermos a paz. A paz no lar, a paz no trabalho, a paz nos locais de reuniões da igreja. Depender de nós possamos promover a paz. Obrigada, Senhor, porque Tu és a paz que está dentro da gente. E é só por isso que a gente pode transmiti-la para outros, né? Senhor, nós te agradecemos por esse programa. Obrigada também por essa conquista da gente estar todos os dias com as irmãs. Senhor, te agradecemos pelas irmãs que cooperam com o programa. Oh, Senhor, quantos agradecimentos nós temos que fazer. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós só podemos retribuir nos consagrando a Ti. Senhor, aceita a nossa consagração, que muitas e muitas irmãs possam se consagrar ao Senhor nesta manhã. Senhor Jesus, receba as irmãs, Senhor, no seu coração. Ó Senhor Jesus, dá para nós um programa abençoado, uma palavra rica, que o Senhor possa falar diretamente aos nossos corações. Amém, amém, Senhor Jesus. Vamos abrir o coração e a Bíblia. Vamos lá. Hoje nós vamos ler 1 Reis, capítulos 14 e 15. A profecia de Aías contra Jeroboão. Naquele tempo, Abias, filho de Jeroboão, adoeceu. Então Jeroboão disse à sua mulher: levante-se, põe um disfarce para que não saiba que você é a mulher de Jeroboão e vá até Siló. Eis que lá está o profeta Aías, que disse a meu respeito que eu seria rei sobre este povo. Leve com você 10 pães, alguns bolos e um pote de mel e vá falar com ele. Ele lhe dirá o que vai acontecer com este menino. A mulher de Jeroboão fez o que lhe foi pedido. Levantou-se, foi até Siló e entrou na casa de Aías. Este já não podia ver, porque os seus olhos já não se moviam por causa da velhice. Porém o Senhor disse a Aías: eis que a mulher de Jeroboão está vindo para lhe perguntar a respeito do filho dela que está doente. Assim e assim você deve falar com ela. Ao chegar, ela vai estar disfarçada. Veja bem, o Senhor avisou o profeta o que Jeroboão e a esposa estavam planejando fazer. Quando ela estava entrando pela porta, Aías ouviu o ruído de seus pés e disse: entre, mulher de Jeroboão. Por que você veio disfarçada? Estou encarregado de lhe dar más notícias. Vá e diga a Jeroboão: assim diz o Senhor, Deus de Israel. Eu tirei você do meio do povo e fiz com que você se tornasse chefe sobre o meu povo de Israel. Tirei o reino da casa de Davi e o entreguei a você. Mas você não foi como o meu servo Davi, que guardou os meus mandamentos e me seguiu de todo o coração, fazendo somente o que é reto aos meus olhos. Pelo contrário, você fez o mal pior do que todos os reis que vieram antes de você. Fez outros deuses e imagens de fundição para provocar minha ira, e me virou as costas. Portanto, eis que trarei o mal sobre a casa de Jeroboão, e eliminarei de Jeroboão todo e qualquer indivíduo do sexo masculino, tanto escravo como livre. E lançarei fora os descendentes da casa de Jeroboão, como se lança fora o esterco, até que de todo ela se acabe. Se alguém da casa de Jeroboão morrer na cidade, os cães o comerão. E se alguém morrer no campo, as aves do céu o comerão, porque o Senhor o disse. Quanto a você, mulher de Jeroboão, levante-se e volte para casa. Quando você puser os pés na cidade,
o menino morrerá. Todo o Israel o pranteará e o sepultará. Ele será o único da casa de Jeroboão que será sepultado, porque nele se achou alguma coisa boa para com o Senhor, Deus de Israel, na casa de Jeroboão. O Senhor, porém, levantará para si um rei sobre Israel, que eliminará no seu dia a casa de Jeroboão. Quando será? Já está acontecendo. O Senhor ferirá Israel, para que se agite como a cana se agita nas águas. Vai arrancar Israel dessa boa terra que ele deu aos seus pais, e o espalhará para além do Eufrates, porque fizeram postes da deusa Azerá, provocando o Senhor a ira. Entregará Israel por causa dos pecados que Jeroboão cometeu e pelos que fez Israel cometer. Então a mulher de Jeroboão se levantou, foi e chegou a Tirza. Quando ela chegou na soleira da porta, o menino morreu. Sepultaram-no e todo Israel o pranteou, segundo a palavra do Senhor, anunciada por meio do profeta Aías, seu servo. Quanto aos demais atos de Jeroboão, como guerreou e como reinou, está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel. Foi de 22 anos o tempo que Jeroboão reinou. Ele morreu e Nadab, seu filho, reinou em seu lugar. Amadas irmãs, vocês perceberam que a mulher nem chegou a falar com o profeta Aías? Assim que ela chegou na porta, Aías já tinha toda a mensagem do Senhor para dizer a ela. Ela nem abriu a boca, mas ela ouviu da boca de Aías a palavra do Senhor, a qual se cumpriu. E essa é a maneira da gente saber, né, se o profeta está falando a verdade ou não, né? Se a palavra dele se cumprir, então ela veio de Deus, né? E do contrário, né, não foi Deus quem falou. Mas aqui nós vimos que a palavra já começou a se cumprir, né? Ela ainda estava conversando com Aías e a palavra do Senhor já estava se cumprindo. O Senhor disse que levantaria para si um rei sobre Israel que iria eliminar a casa de Jeroboão. E isso já estava acontecendo. Senhor Jesus, nós vimos como que o Senhor odeia a idolatria, né? A gente sempre fala isso aqui, né? Porque a idolatria nos leva para longe de Deus. O único que pode ser adorado é o Senhor. O único objetivo que Satanás tem é afastar você e eu, né, do próprio Deus vivo. Então, e usa, né, de imagens que não falam, né, imagens de fundição, com o único objetivo de provocar o Senhor a ira. Ó Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! Somente ao Senhor teu Deus adorarás, somente a Ele darás culto. Versículo 21. O reinado de Roboão de Judá. Roboão, filho de Salomão, reinou em Judá. Ele tinha 41 anos de idade quando começou a reinar e reinou 17 anos em Jerusalém, na cidade que o Senhor havia escolhido de todas as tribos de Israel para estabelecer ali o seu nome. A mãe de Roboão se chamava Naamá e era amonita. Judá fez o que era mal aos olhos do Senhor e com os pecados que cometeu, despertou o seu ciúme mais do que os seus pais haviam feito. Porque também os de Judá edificaram altos, estátuas, colunas e postes da deusa Azerá sobre todas as colinas e debaixo de todas as árvores frondosas. Havia também na terra prostitutos cultuais. Fizeram segundo todas as coisas abomináveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos filhos de Israel. No 5º ano do reinado de Roboão, Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém. Levou embora os tesouros da casa do Senhor e os tesouros do palácio real. Levou tudo, inclusive todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito.
Em lugar destes, o rei Roboão fez escudos de bronze e os entregou nas mãos dos capitães da guarda, que guardavam o portão do palácio real. Toda vez que o rei entrava na casa do Senhor, os da guarda usavam os escudos e depois os devolviam à câmara da guarda. Quanto aos demais atos de Roboão e a tudo que ele fez, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá? Roboão e Jeroboão estiveram sempre em guerra. Roboão morreu e foi sepultado nos túmulos de seus pais na cidade de Davi. A mãe dele se chamava Naamá e era amonita, e Abias, filho de Roboão, reinou em seu lugar. O reinado de Abias, capítulo 15, versículo 1. No 18º ano do reinado de Jeroboão, filho de Nebate, Abias começou a reinar sobre Judá. Ele reinou 3 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Maaca e era filha de Absalão. Abias andou em todos os pecados que seu pai havia cometido antes dele. E o seu coração não foi fiel ao Senhor seu Deus, como havia sido fiel o coração de Davi, seu pai. Mas por amor a Davi, o Senhor seu Deus lhe deu uma lâmpada em Jerusalém, levantando seu filho depois dele e dando estabilidade a Jerusalém. Porque Davi fez o que era reto aos olhos do Senhor e não se desviou em nada daquilo que o Senhor lhe havia ordenado em todos os dias da sua vida, a não ser no caso de Urias, o Eteu. Roboão e Jeroboão estiveram sempre em guerra. Quanto aos demais atos de Abias e a tudo que fez, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá? Também houve guerra entre Abias e Jeroboão. Abias morreu e eles o sepultaram na cidade de Davi, e Asa, seu filho, reinou em seu lugar. O reinado de Asa de Judá. Versículo 9. No 20º ano do reinado de Jeroboão, rei de Israel, Asa começou a reinar sobre Judá. Ele reinou 41 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Maaca e era filha de Absalão. Asa fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi seu pai, porque tirou da terra os prostitutos cultuais e removeu todos os ídolos que seus pais fizeram. Ele também depôs Maaca, sua mãe, da dignidade de rainha-mãe, porque ela havia feito uma abominável imagem para servir de poste da deusa Azerá. O rei Asa destruiu essa imagem e a queimou no vale do Cedron. Os lugares altos, porém, não foram destruídos. No entanto, o coração de Asa foi fiel ao Senhor durante toda a sua vida. Ele trouxe à casa do Senhor as coisas consagradas por seu pai e as coisas que ele mesmo havia consagrado, prata, ouro e utensílios. Asa e Baasa, rei de Israel, estiveram sempre em guerra, porque Baasa, rei de Israel, invadiu Judá e começou a edificar a cidade de Ramá, para impedir a entrada e a saída do território de Asa, rei de Judá. Então Asa pegou toda a prata e ouro restantes nos tesouros da casa do Senhor e os tesouros do palácio real e os entregou aos seus servos. E o rei Asa os enviou a Ben-Hadad, filho de Tabrinom, filho de Ezion, rei da Síria, que morava em Damasco, dizendo: que haja uma aliança entre mim e você, como houve entre o meu pai e o seu pai. Eis que estou lhe enviando um presente, prata e ouro. Vá e anule a sua aliança com Baasa, rei de Israel, para que ele se retire do meu território. Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa e enviou os capitães dos seus exércitos contra as cidades de Israel. Eles conquistaram Ijon, Dan, Abel-Bet-Maaca e toda a região de Quinerete, com toda a terra de Naftali. Quando Baasa soube disso, deixou de edificar Ramá e ficou em Tirza. Então o rei Asa fez apregoar por toda a região de Judá que todos, sem exceção, deviam ajudar a trazer de Ramá as pedras e a madeira
que Baasa havia usado para edificá-la. Com elas o rei Asa edificou Geba de Benjamim e Mispa. Quanto aos demais atos de Asa, a todo o seu poder, a tudo que fez e as cidades que edificou, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá? Porém, no tempo da sua velhice, foi atacado por uma doença nos pés. Asa morreu e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. E Josafá, seu filho, reinou em seu lugar. O reinado de Nadab, de Israel. Nadab, filho de Jeroboão, começou a reinar sobre Israel no 2º ano do reinado de Asa, rei de Judá. E reinou sobre Israel 2 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor e andou nos caminhos de seu pai e no pecado que seu pai levou Israel a cometer. Baasa, filho de Aías, da casa de Zacar, conspirou contra ele e o matou em Gibeton, que era dos filisteus, quando Nadab e todo Israel cercavam Gibeton. No 3º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Baasa matou Nadab e passou a reinar em seu lugar. Logo que começou a reinar, matou toda a descendência de Jeroboão. Não deixou ninguém com vida. Exterminou todos, segundo a palavra do Senhor, anunciada por seu servo Aías de Siló. Por causa dos pecados que Jeroboão havia cometido, pelos que havia levado Israel a cometer, por causa da provocação com que havia irritado o Senhor, Deus de Israel. Vimos aqui o Senhor, punindo Jeroboão por causa da idolatria, que Jeroboão introduziu em Israel. Versículo 31. Quanto aos demais atos de Nadab e a tudo que fez, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel? Asa e Baasa, rei de Israel, estiveram sempre em guerra. O reinado de Baasa de Israel, versículo 33. No 3º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Baasa, filho de Aías, começou a reinar sobre todo Israel em Tirza e reinou 24 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor e andou no caminho de Jeroboão e no seu pecado, o qual havia feito Israel cometer. Que pecado é esse? O pecado da idolatria. Certo? Eu quero fazer um comentário aqui. Quando você vai fazer uma advertência, você vai alertar alguém ou corrigir alguém, você começa pelo ponto mais grave, não é verdade? E o Senhor também fez isso quando Ele deu os 10 mandamentos. Primeira coisa que Ele falou: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, de nada, nem das coisas do céu, nem do que está embaixo da terra, nem em cima da terra. Não é para fazer nenhuma imagem de escultura para adorar. Esse é o primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Somente o Senhor, seu Deus, adorará. Olha que todos que caíram em idolatria foram castigados pelo Senhor, duramente. E no caso de Jeroboão, não foi diferente. Toda a família dele foi morta. E o Senhor faz questão de mencionar o porquê, Porque ele fez o que era mal aos olhos do Senhor e andou no caminho de Jeroboão e no seu pecado. Qual foi o pecado de Jeroboão? A idolatria. E além dele idolatrar, ele fez mais o quê? Fez Israel cometer o mesmo pecado que ele havia cometido. Isso foi abominável aos olhos do Senhor. E o Senhor tratou duramente com eles. E, amadas, eu nem preciso dizer isso para vocês. Vamos aprender com essa lição. Somente ao Senhor teu Deus adorarás. Somente ao Senhor teu Deus farás culto. Amém? Paramos por aqui. Amanhã tem mais, eu aguardo vocês. Fiquem agora com a irmã Lene, que dá continuidade à nossa leitura bíblica de hoje. Deus abençoe as irmãs. Bom dia, irmã Vera. Continuando com a leitura bíblica, hoje vamos ler
Salmos, capítulo 133, Provérbios, capítulo 17, versículos 7 e 8, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículos 1 até o 22. Começando com os Salmos, a excelência da união fraternal. Oh, como é bom e agradável viverem unidos irmãos! É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Provérbios 17, versículos 7 e 8. Palavras bonitas não ficam bem ao insensato, muito menos a mentira na boca do príncipe. O suborno é pedra mágica aos olhos de quem o oferece. Onde quer que for oferecido, dará resultado. Agora, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículos 1 até o 22. O centurião Cornélio. Em Cesareia morava um homem chamado Cornélio, que era centurião de uma companhia do exército chamada Italiana. Era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, fazendo muitas esmolas ao povo e orando sempre a Deus. Um dia, por volta das 3 da tarde, durante uma visão, esse homem viu claramente um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: O que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As suas orações e as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envie mensageiros a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que o anjo que lhe falava se retirou, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dos que estavam ao seu serviço, e depois de lhe explicar tudo, mandou que fosse a Jope. Pedro tem uma visão. No dia seguinte, enquanto eles viajavam e já estavam perto da cidade de Jope, Pedro subiu ao terraço por volta do meio-dia, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Viu o céu aberto e um objeto como se fosse um grande lençol que descia do céu e era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo todo tipo de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: Levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi nada que fosse imundo ou impuro. Pela 2ª vez a voz lhe falou: Não considere impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes e em seguida aquele objeto foi levado de volta para o céu. Os enviados de Cornélio chegam a Jope. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados por Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, que também é chamado de Pedro. Enquanto Pedro meditava a respeito da visão, o Espírito lhe disse: Estão aí 3 homens à sua procura. Portanto, levante-se, desça e vá com eles, sem hesitar, porque eu os enviei. Então Pedro desceu e disse àqueles homens: Eu sou a pessoa que vocês estão procurando. O que os traz aqui? Então disseram: O centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus,
e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo a mandar chamar você para a casa dele e ouvir o que você tem a dizer. Até amanhã com mais a leitura bíblica diária. Bom dia! Este é o quadro Em Tudo Uma Lição. Sempre existe algo que podemos aprender com Taíka Saleb. Já estamos no tempo do fim. Título de hoje: A maior das experiências. Recebam com carinho Taíka Saleb. Paulo também disse em Romanos 2,4: a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. O coração do homem tem 2 grandes problemas. O primeiro é que ele se engana facilmente. Criamos sofismas, isto é, raciocínios enganosos e justificativas para evitar o confronto com a realidade dos nossos erros. Muitas vezes agimos assim de forma consciente, mas na maioria das vezes é inconsciente. O segundo problema é a obstinação, a teimosia. Embora muitas vezes o homem perceba que cometeu erro, ofendeu pessoas e a Deus, ele se recusa a admitir, evita pensar a respeito e, consequentemente, não se decide a mudar de caminho. É aqui que a bondade de Deus entra em ação. Ele ilumina o homem para que este veja seus pecados e o convence a arrepender-se. Ó Senhor Jesus, obrigada pela tua bondade, Senhor, que nos ilumina para enxergarmos nossa condição, que nos convence a nos arrepender, que realmente, Senhor, o Senhor tenha esse caminho em nós, o Senhor ache um coração sensível em nós, que possa realmente se arrepender, confessar os pecados e retornar, e confessar e tratar com cada situação no nosso viver. Ó Senhor Jesus! Esse texto foi extraído do livro Já Estamos no Tempo do Fim. Posso orar por você, orar com você, por sua vida, por sua família. Somos mulheres de oração. Posso orar por você? Posso orar por você, orar com você. Está conosco nesta manhã nossa querida irmã intercessora Zeli Nobre e vai estar orando por nós. Obrigada, irmã, pela sua colaboração com o programa Mães Amorosas. Bom dia, minhas amadas e queridas ouvintes do programa Mães Amorosas. Que as bênçãos do Senhor Jesus venham sobre a vida de cada uma de vocês nesta manhã. Minhas amadas, nesta manhã eu gostaria de ler com vocês o Salmo 23 e o versículo 1, 2, 3 e o 4. Onde o salmista Davi, ele diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltarás. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consola. Que coisa maravilhosa, né, amada? Que o salmista, ele não tinha medo. Aqui ele diz: o Senhor é o meu pastor. Minhas amadas, que nesta manhã nós possamos colocar o nosso coração no Senhor,
confiar no nosso amado e querido Deus, assim como Davi confiou, e dizer para o Deus nesta manhã: o Senhor é o meu pastor, nada me faltarás. Ó Senhor Jesus, Ele me faz repousar. Meu amado Senhor, nesta manhã, Ele está fazendo cada uma de nós repousar em pastos verdejantes. Ó Senhor Jesus, Ele fala assim: leva-me para junto das águas do descanso. Nós sabemos que o nosso descanso é estar no Senhor. O Senhor é a água que sacia a nossa sede. O Senhor é o nosso descanso. O Senhor é que nos refrigera a nossa alma. Ó Senhor Jesus, o Senhor é que nos guia pelos vales, das veredas da justiça. Ó Senhor, por amor ao seu nome. Aí o versículo 4 ele nos diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Minha amada, que nesta manhã, eu não sei o que está passando na sua mente, eu não sei o que está acontecendo com você. Mas não importa o que você está passando, medite neste versículo. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, você não temerás mal nenhum. Fala como o Davi falou: não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, porque o Senhor Ele está conosco. O Senhor, Ele está comigo e está com você nesta manhã. O salmista ainda fala: o teu bordão e o teu cajado me consola. Ó Senhor Jesus, nós sabemos que nesta manhã, Senhor, o Senhor é o nosso consolo. Ó, o Senhor é o nosso descanso. Ó, o Senhor é o nosso repouso. Deus, eu te louvo e te agradeço nesta manhã. Entrego a vida de cada uma das nossas ouvintes em tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Criação Deus arquitetou, criar o homem para expressá-lo. Mas este homem do seu Deus se afastou, provando morte, também pecado. Deus então se fez um homem, homem de dores, que se entregou. O pecador Cristo alcançou e para Deus Pai o resgatou. Deus amoroso que tanto ao mundo amou. Que flui do trono de Deus, alcança o homem para saciá-lo. Também a árvore da vida lhe deu.
confessá-lo, ó Jesus. Somos-te gratos por nos trazer